Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Aquilo que está em nós sai de nós. O que nós deixamos remoer em nosso coração e mente, isto sai pela nossa boca. E se você aprender a ouvir a si mesmo, você vai aprender muito sobre si mesmo, coisas que você pode não querer saber. Eu estou fazendo uma série neste fim de semana sobre integridade, sobre ser saudável, espírito, alma, corpo, mente, vontade, emoções. Jesus veio por todos nós. Não há nada a seu respeito que não se importe para Deus. Quero que perceba isso. Deus se importa e se preocupa com tudo, com cada coisa que diz respeito a você. Não importa que seja um pequeno detalhe, Deus se preocupa com isso. E se você realmente convidá-lo, então ele vai entrar e começará a fazer um processo maravilhoso de cura em cada área de sua vida. Pode ser nas finanças, na vida social, talvez você esteja solitário, talvez tenha sido tão ferido no passado que agora você tem medo de ter intimidade com as pessoas. Deus quer que você seja curado em cada área de sua vida. Ele veio para nos fazer saudáveis. Ele não quer que sejamos nascidos de novo com um monte de problemas em nossas vidas, nos exaurindo o tempo todo. Assim, ontem à noite nós falamos sobre ser saudável espiritualmente. De manhã tivemos um momento divertido, pelo menos para mim, falando sobre como cuidar do seu corpo. Você gostou disso hoje de manhã? Certo. E esta noite vamos falar sobre como está a sua saúde mental. E amanhã de manhã vamos falar sobre como está a sua saúde emocional. E assim, vamos começar de novo em 1 Tessalonicenses 5:23, porque é realmente uma escritura tremenda. E que o próprio Deus da paz, Ele santifique vocês verdadeiramente, inteiramente, separando vocês das coisas profanas e os tornando puros e santos e consagrados a Deus. E que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sejam preservados sãos e totalmente irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, ele disse: esse é o mais importante, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. O Senhor não quer que nós o amemos só na manhã de domingo. Ele não quer apenas salvar você, vê-lo viver uma vida infeliz e então levá-lo para o céu quando você morrer. Ele veio para nos dar vida, e essa palavra vida é zoe, significa a vida como Deus a tem. Agora, eu não sei o quanto a vida de Deus é boa, mas se eu puder tê-la para mim, com certeza eu quero continuar prosseguindo até que eu tenha verdadeiramente o tipo de vida que Deus quer que eu tenha. Vou ser honesta com você, eu acho que nós devemos a Jesus ter a melhor vida que nós pudermos ter. Quantos querem que seus filhos tenham uma boa vida? Bem, sabe, nós não sabemos nada sobre a paternidade comparado a ele. Então, se sabe como eu gosto de surpreender meus filhos, eu estava pensando outro dia, Deus ama surpreender a nós. Sabe, Jesus morreu para que pudéssemos ter um relacionamento íntimo com o Pai. Ele não morreu para que tivéssemos nossa própria marca de religião, sabe? Separado em pequenos grupos e lutando uns contra os outros. Essa é a coisa mais ridícula por aí. Eu amo nossas conferências e outras conferências como esta, porque temos aqui gente de todas as denominações que você puder imaginar. E eu posso garantir a você que quando chegarmos ao céu não vai haver um grupo batista, um grupo católico, um grupo luterano e esses pentecostais estranhos não vão ficar no meu grupo aqui no céu, sabe? Amém? E assim nós precisamos aprender o que é importante. O que é importante é aprender a amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e todas as suas forças. Você não pode ter uma vida obediente sem ter uma vida de pensamento obediente. Então, eu vou te dizer isso de novo. Você jamais vai ter uma vida obediente sem antes ter uma vida de pensamentos obedientes. E
Sabe, eu fui cristã por muitos e muitos e muitos anos. Eu amava a Deus e não conseguia descobrir por que eu só continuava tendo tantos problemas e eu não entendia essas coisas sobre a mente. Eu pensava que eu não poderia evitar o que eu pensava. Eu não posso evitar o que eu penso? Eu não tinha a menor ideia de que eu poderia expulsar pensamentos errados, eu poderia fechar minha boca para certos tipos de pensamentos, que eu não tinha que receber tudo que caía na minha cabeça e tomar como meu e remover isso dentro de mim, mais e mais e mais, mais na minha mente. Sabe, eu compartilho que meu pai abusou de mim quando eu era jovem, sabe, ainda depois de todos esses anos. Às vezes do nada, eu me pego muitas vezes pensando em algumas coisas que ele fez comigo. Mas sabe, no minuto em que eu percebo o que eu estou pensando, eu apenas digo não. E eu fecho a minha mente para isso e não deixo isso entrar. Veja, o inimigo vai se esgueirar até você e tentar colocar coisas em sua mente, esperando que você tome essas coisas como suas. E se pensarmos sobre a coisa errada, isso vai afetar o nosso humor, vai afetar o nosso comportamento, vai afetar nossos relacionamentos com as outras pessoas. Como o homem pensa, assim ele se torna. Provérbios 23:7. E não importa quantas vezes nós tenhamos ouvido o ensino sobre a mente, isso é algo que nós precisamos ouvir uma e outra e outra e outra e outra vez, entre nossos pensamentos e as nossas palavras. Portanto, essas são duas mensagens que nunca podemos cansar de ouvir. Você pode escolher os seus próprios pensamentos. Você não tem que pensar o que cai em sua cabeça. Eu costumava acordar de manhã e eu pensava: eu estou deprimida. E eu me levantava e ficava deprimida o dia todo. Bem, agora se um pensamento como esse me vier à cabeça, provavelmente eu direi em voz alta: eu não estou deprimida, eu realmente não vou passar esse dia deprimida, porque a alegria do Senhor é a minha força. Agora, nós temos a palavra de Deus para que possamos lutar contra o inimigo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas uma porção de tinta preta em páginas brancas. Ela é cheia de poder e ela é a sua arma contra Satanás. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra fielmente. Eu gostei ontem à noite quando o John McFadden estava aqui em cima e ele falou sobre sua infância e toda a dor que ele passou. Então, ele falou sobre como ele adquiriu o campo de batalha da mente. Então, ele começou a renovar a sua mente com a palavra e ele tirou outro livro pequenininho do bolso. Você o tem bem aí, né, John? Certo? Ele é chamado de... Sim, obrigada. O poder secreto de falar a palavra de Deus em voz alta. A propósito, eu escrevi. E... é chamado... Ele é pequeno o suficiente, quero dizer, ele carrega no bolso traseiro e isso me deixa impressionada, um homem levar isso em seu bolso. Sabe por que ele carrega? Porque Satanás vai atacar a mente dele e ele vai começar a ouvir as mensagens antigas que ele recebeu de seus pais. Você não é nada além de lixo? As pessoas que você acha que o amam vão abandonar você? Elas vão descobrir o que você realmente é. Bem, ele sabe agora que quando isso acontece, ele sabe como lutar. Eu quero ajudar você a se lembrar aqui hoje de como lutar. E é assim, ele puxa isso para fora e então ele abre o livro em Deus ama você ou quem ele é em Cristo e ele confessa esta escritura em voz alta e o diabo tem que sair correndo. Eu amo isso. Eu não sei se temos alguns desses livros aqui hoje. Se tivermos, você precisa adquirir. E se não tivermos, você pode encontrá-lo online. Assim, 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas diante de Deus para a derrubada e a destruição de fortalezas. Agora, uma fortaleza é um lugar onde o inimigo escava e esconde-se. Assim, ele pode atacar sem ser visto. Bem, isso está falando de fortalezas mentais, porque o versículo 5 diz: na medida em que nós recusamos argumentos e teorias e raciocínios, todos os processos da mente que se
colocam contra o conhecimento verdadeiro de Deus e levamos todo o quê? Todo o quê? Todo pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias. É tão simples. Ele diz, escute, nós temos fortalezas mentais em nossas mentes, lugares onde o inimigo mentiu para nós, enganou a nós por um longo período de tempo. E então ele se esconde naquele lugar, e então ele começa a dizer coisas para você, nunca em um momento conveniente. Ele começa a dizer coisas para você que, se você apenas acreditar e tomá-las como suas, vai atrapalhar o plano de Deus para a sua vida e afastar você do seu destino. O que ele mais adora dizer é que você não presta para nada. E tudo que você faz é cometer erros e que a sua vida acabou e você nunca vai superar seu passado e que ninguém se preocupa com você e você não vai conseguir um emprego, não vai ter um aumento, você não vai ter um carro novo. Tudo com o diabo é sempre nunca, nunca. Isso nunca vai mudar e sempre vai ser desse jeito. Mas com Deus, tudo pode mudar quando você coloca a sua fé nele. Assim, as armas que nós temos, em primeiro lugar, são a palavra de Deus, o nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo. Há poder em todos esses três, a palavra, o nome e o sangue. Eu acho que às vezes, quando você está sob ataque mental, basta abrir a boca e dizer Jesus. Jesus. Há poder nesse nome. Agora, eu nem quero dizer por quanto tempo eu fui cristã antes de saber disso. Eu quero ter certeza de que as pessoas que eu ensino saibam que você pode fazer o seu próprio pensamento. Você não pode ter uma vida obediente com uma vida de pensamentos desobediente. Se você não quer comer demais, não se assente e pense em comida o dia todo. Não leia livros de culinária o dia inteiro. Não olhe para revistas de comida o dia todo. Ponha sua mente em outra coisa, amém? Se você pode andar em amor com alguém que o feriu, porque você sabe que é o que Deus quer que você faça, não se assente por aí o dia inteiro, pensando sobre o que fizeram com você e como isso foi injusto e quanto você não gosta deles, e em seguida pensar que você vai ficar perto deles e tratá-los bem. Isso simplesmente não acontecerá, porque o que há em nós sai de nós. O que deixamos remoer em nosso coração e mente, isso sai pela nossa boca. E se você aprender a ouvir a si mesmo, você vai aprender muito sobre si mesmo, coisas que você pode não querer saber. Todos digam, estamos nos divertindo. A Bíblia está dizendo que nós devemos ter em mente os seus mandamentos, então seremos capazes de praticá-los. Então eu só quero deixar isso para se pensar. Quanto tempo você passa pensando sobre a palavra? Você passa qualquer tempo durante o dia apenas meditando na palavra de Deus? Você tira 5 ou 10 minutos quando você está sozinho fazendo uma caminhada, o que quer que seja, para confessar a palavra em voz alta? Eu confesso a palavra todos os dias. Faço isso há 40 anos. É transformador. É como você consegue manter a sua mente renovada, e então você sabe o que fazer, você reconhece pensamentos errados e os reconhece bem rápido. Você não consegue pensar coisas ruins por 3 horas antes mesmo de perceber o que está fazendo. Você reconhece isso e sabe imediatamente o que fazer. Josué 1:8 é uma grande escritura, é uma das primeiras escrituras que eu aprendi quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada. Diz, este livro da lei não deve se apartar da sua boca. Isso não significa que você não deve falar, mas na verdade significa que você deve mantê-lo em sua boca. Antes, medita nele, dia e noite, para que você cumpra o que nele está escrito. Veja, nós começamos com falar nela, pensar sobre, e então somos capazes de fazer. Não podemos fazer a menos que esteja em primeiro em nossa mente. E quando você cumpre tudo que está escrito nele, então você prospera em seu caminho, então você lida com a sabedoria, então você será bem-sucedido. Sabe, a nossa vida de pensamentos é como uma ponte para nos levar de um comportamento errado para um bom comportamento. Alguns de vocês se sentem como se estivessem em algum tipo de armadilha. Talvez vamos dizer que você tem um temperamento ruim, você teve temperamento ruim toda a vida, e às vezes você nem sabe do que está com raiva, parece não ser capaz de controlar seu temperamento, e assim você sempre pensou e disse,
Eu não sei, por talvez 20 anos, eu só perco a paciência, não controlo o meu temperamento, eu perco a paciência, não controlo o meu temperamento, eu perco a paciência, não consigo controlar meu temperamento. Então, quanto mais você pensa e diz, mais você faz. Então, agora você ama a Deus. Você aprendeu na palavra que você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Você não quer ficar com raiva e você quer fazer o que é certo e você tenta e tenta e tenta e tenta e simplesmente não funciona. Bem, quer saber, embora a Bíblia nos diga para fazermos um esforço guiado pelo Espírito, não há nada na Bíblia que nos diga que nós vamos mudar apenas tentando mudar. Temos bons frutos permanecendo em Cristo. Quanto mais você andar com Jesus, mais você vai se tornar como Ele é. Agora, Efésios 4, 3 versos. Vamos olhar para o versículo 22 e 24 e vamos pular o 23 por apenas um minuto. Despojem-se da sua antiga natureza, tirem e descartem o seu velho eu não renovado que caracterizou seu modo de vida anterior e que se corrompe pela luxúria e os desejos que brotam do engano. Assim, nós somos novas criaturas em Cristo. Mas agora ele está dizendo, ok, isso é o que eu fiz por vocês, agora descarte a sua velha vida. E então no versículo 24 diz, e assim revistam-se da nova natureza, o eu regenerado, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Tire o velho homem e vista-se do novo homem. Pare de viver a velha vida, comece a viver a nova vida. Pare de agir como você agia, comece a agir como você deve agir. Bem, Deus, eu quero fazer, mas como eu posso fazer isso? O verso 23 é a ponte. E seja constantemente renovado no espírito de sua mente. Seja constantemente renovado no espírito de sua mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual todos os dias de sua vida. Se eu fosse você, eu tiraria algum tempo todas as manhãs, por 1 minuto ou 5, e eu tomaria uma decisão na minha mente sobre algumas coisas. Em Colossenses 3, diz, determine a sua mente e a mantenha determinada. Eu não estou pronta para falar sobre isso ainda, mas antes de terminar, eu quero falar com você sobre o poder de uma mente determinada. Vou te dizer uma coisa, quando você faz a sua decisão e você pede a Deus para ajudá-lo, é como uma armadilha de aço descendo, sabe? E então você pode fazer qualquer coisa que você precisa fazer através de Cristo, que é a sua força, e nenhum diabo pode parar você. Mas você tem que manter sua mente definida na direção certa. Defina sua mente e a mantenha definida. Não brinque com isso. Você decide que vai sair da dívida. Você vai ao shopping, então isso será um erro. E eles estão dando 75% de desconto. Não é o lugar onde você deve estar. Amém? Você tem cartão de crédito? O Espírito Santo está dizendo, você precisa sair da dívida. Você se comprometeu a sair da dívida. Sua carne está dizendo, eu quero isso, eu quero isso. Então você tem essa coisa acontecendo. Quer saber, não importa se você tiver que ser puxado pela orelha para sair desse shopping center, você tem que sair de lá. A Bíblia diz, se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. Se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a. Às vezes temos que ser um pouco violentos com nós mesmos. Às vezes eu digo para mim mesma, Joyce, cala a sua boca. É só isso, cale a sua boca. Você não precisa dizer nem mais uma palavra. Alguns de vocês precisam de uma reunião consigo mesmos. Vocês precisam de uma conversa com vocês várias vezes ao dia. Não determine a sua mente, então a altere. Assim que algo mexer com a sua carne, determine a sua mente, defina a sua mente, a mantenha definida e todos os dias mantenha definida e então será um pouquinho mais fácil no dia seguinte e um pouquinho mais fácil no dia seguinte e um pouco mais fácil no dia seguinte e muito em breve. Você se perguntará como eu consegui viver naquela bagunça em que eu estava, porque agora isso vai parecer tão natural para você. E chegará um momento em que será tão natural para você fazer automaticamente aquilo que é certo, como é agora fazer automaticamente o que é errado. Características de uma mente saudável. Temos algumas coisas realmente boas para falar. Então, se você tem uma mente saudável, lembre-se que estamos falando sobre ser saudável em todas as áreas de sua vida. Em primeiro lugar, uma mente saudável é uma mente pacífica. As pessoas dizem, bem, eu só quero ter paz de espírito. Pessoas tomam pílulas para ter paz de espírito. Elas bebem álcool em excesso para ter paz de espírito.
Uma mãe me contou sobre o seu filho que era viciado em heroína e ele disse para ela: usar drogas é a única maneira de fazer a minha mente se calar. Bem, veja que ele não entendeu esses princípios. Ele nem sequer realmente soube como pedir a Deus para ajudá-lo. Não importa quão grande seja a bagunça em sua mente, Deus pode ajudá-lo a renovar a sua mente, mas isso não acontecerá da noite para o dia. Você não pode pensar na coisa errada por 40 anos, então decidir ter um pensamento certo e querer saber por que tudo não é diferente em sua vida. Isso leva tempo. Passei por isso por 40 anos. E eu tive muita vitória. Muita vitória. Mas eu nunca vou parar de fazer o que eu fiz para chegar até aqui. Você ouviu o que eu disse? Eu nunca vou parar de fazer o que eu fiz para chegar até aqui. A Bíblia diz que você deve ficar firme. Gálatas 5:1 diz: permaneçam firmes na liberdade com a qual Cristo libertou vocês e não volte a se submeter ao jugo de escravidão, uma vez que já saiu dele. Às vezes o erro que nós cometemos é conseguir uma vitória, então deixamos de fazer o que fizemos para conseguir a vitória. Você ganha e você mantém. Você ganha e você mantém. E a Bíblia diz para estarmos vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda como leão, rugindo como fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Ter vitória em sua vida vai demorar bem mais que 45 minutos na manhã de domingo. Agora, obviamente, você sabe disso porque você está aqui numa sexta. Eu não sei o que você fazia na sexta-noite, mas eu estou feliz por você estar aqui e não fazer o que fazia antes. Amém? E eu vou te dizer, nós tivemos música aqui melhor do que em qualquer boate que você já tenha ido. Amém? Uma mente pacífica. Bem, eu não posso evitar, eu me preocupo muito. Bem, nós precisamos parar de dizer essas tolices. Eu não posso evitar, eu não posso evitar. Sabe, qualquer coisa que Deus nos diga para fazer ou não fazer, Ele nos dá a capacidade de obedecer o que Ele está mandando fazer. Então dizer que eu não posso evitar é apenas uma pequena maneira sorrateira de não assumir a responsabilidade. Ok. Bem, sobre se preocupar, por que nos preocupamos? Bem, nós nos preocupamos porque pensamos que podemos descobrir o que fazer para corrigir o nosso problema. E eu não estou dizendo que você nunca tem uma boa ideia, mas raramente tem. Pelo menos essa é a minha experiência, sabe? Agora eu posso orar e Deus vai me dar uma boa ideia, mas então você tem isso a partir daqui, e então isso vem daqui até aqui e jamais vem de lá para cá. Vamos lá? Vocês são espírito, a parte mais profunda do seu ser. Você tem uma alma, você vive em um corpo. Eu acho que todos nós, às vezes, nos preocupamos com coisas diferentes. Mas é como estar em uma cadeira de balanço e balançar-se o dia todo. Mantém você ocupado, mas não leva você a lugar nenhum. Preocupação. Agora escute-me. A preocupação não faz absolutamente nenhum bem para você. Não resolve os seus problemas, mas pode, na verdade, aumentar os seus problemas. Porque nós temos o que nós acreditamos. E assim não há nada de errado em pensar em alguma coisa. Eu gosto de fazer o que eu chamo de oração em pensamento, ou pensamento com Deus. Ore sobre isso. Passe algumas coisas em sua mente. Isso parece certo, isso parece certo. Não, ore um pouco mais sobre isso. Espere em Deus. Quando eu realmente tenho uma situação séria, não me faz nenhum bem me preocupar com isso. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Se eu posso chegar ao ponto em que eu não me preocupo tanto, qualquer um pode chegar ao ponto onde não se preocupa tanto. Porque eu era uma profissional da preocupação. Alguém sabe do que eu estou falando? Sabe, eu me preocupava até com os seus problemas. Quero dizer, se eu não tivesse nenhum problema, eu ficaria feliz em me envolver com o seu e me preocupar com o seu e tentar resolver o seu. E eu poderia até criar alguns problemas com os quais me preocupar. Se eu te dissesse todas as coisas que me preocupavam quando meus filhos estavam crescendo e as coisas com as quais eu me preocupava sobre cada um deles, e agora, no entanto, eu vejo que saíram tão bem. E apenas irrita-me ter perdido todo aquele tempo, sabe?
E Dave tentava me dizer, lança o seu cuidado, Deus vai cuidar disso. Eu respondia como, você... sabe? Você sabe como nós somos. Você não gosta quando alguém tem razão, então você tem que encontrar algo errado com eles. E, sabe, uma das minhas filhas era assim, super desorganizada. Meu Deus, eu pensava, se essa menina sair de casa, ela nem conseguirá saber onde estão as suas roupas. Ela não saberá onde estão as chaves do carro, não saberá achar seus sapatos. Eu não sei como ela poderá sair de casa. E agora, ela, na verdade, trabalha para mim, pessoalmente, não através do ministério, e eu pago a ela para me ajudar a manter a minha vida organizada. Deus